Fala galera, tudo tranquilo, tudo beleza? Que bom, né? Estarmos juntos mais um ano, né? A grande maioria de vocês foram meus alunos lá no sexto ano, lá no sétimo. No sexto ano a gente teve a oportunidade de estar juntinho ali, né? No sétimo ano iniciamos, mas depois veio a pandemia. Estamos juntos agora no oitavo ano, né? Espero que em breve estejamos juntos lá na escola, né? Que é o lugar que nós adoramos. Bom, gente, então nessa aula, né, nessa nossa primeira aula, propriamente dita, né, já que a semana passada a gente foi mais aquela questão de acolhimento, tirando dúvidas, né? Então nesse primeiro momento de aula, vamos iniciar com uma revisão, fazer uma revisão de conteúdos vistos anteriormente, certo? Que são, eu acho, muito importante, fundamental para que a gente possa desenvolver bem o conteúdo agora do oitavo ano, né? Lembrando que no oitavo ano a gente vai falar muito sobre o nosso corpo, né? Vamos dedicar boa parte do tempo falando sobre o nosso corpo. Então, para falar do nosso corpo, é extremamente importante a gente iniciar falando da unidade básica fundamental, onde a partir dessa unidade formam-se todas as outras estruturas, né? Então, eu estou falando de quê? Da célula. Como vocês podem ver aí nessa imagem, né? Vocês veem aqui a imagem, né? Um desenho de uma célula, tá bom? Então, vamos lá. Então, surgem duas perguntas fundamentais para a gente iniciar essa nossa jornada. A primeira seria o seguinte: por que é importante saber como funciona o corpo humano? Será que isso é relevante? A gente saber como é que o nosso corpo funciona? Ou será que não precisa? Eu não preciso saber disso, professor, certo? Ou, eu preciso. Por que então? Porque é importante saber como o nosso corpo funciona. E a outra pergunta é, se a célula é a unidade menor, né, a unidade fundamental, será que dentro da célula existem outras estruturas? Então, o que é que há? Então, você já vê aqui, ó, o corte de uma célula, e dentro dessa célula existem várias outras estruturas, que no decorrer dessa aula, a gente vai entender quem são as estruturas e qual a importância delas, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, gente, o nosso corpo humano, de um corpo humano adulto, tem aproximadamente 65 trilhões de células. Ou seja, é um número muito grande, né, dessas estruturas. Tá bom? E o que são células? Né? O que são essas estruturas que existem tanto no nosso corpo? Né? Na verdade, são unidades vivas, certo? São as menores partes do nosso corpo e por ser tão pequena, elas não podem ser vistas a olho nu. Né? Não tem como a gente ver a célula a olho nu. Então, se não dá para ver a olho nu, como será que os cientistas conseguiram estudá-las? Né? Na verdade, eles conseguiram fazer isso por conta desse instrumento que vocês estão vendo essa garotinha manuseando, né? Que são os microscópios, né? Existe o óptico, existe o eletrônico, né? Então, os primeiros estudos das células, eles ocorreram quando inventou-se o microscópio, né? Que é um instrumento capaz de gerar imagens muito ampliadas, né? Você consegue aumentar inúmeras vezes o tamanho de uma imagem. Bom, beleza. Então vamos entender como é que a célula está organizada. Como será a organização de uma célula? Aí eu tenho uma ilustração de uma célula humana. Então nós podemos observar que no interior da célula, no centro dela, está o núcleo. Tá bom? Depois eu falo mais qual a importância do núcleo. Lá dentro do núcleo tem o nucleolo, certo? Nós temos estruturas, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Essas estruturas aqui são chamadas de ribossomos. Depois eu falo a função de cada uma dessas estruturas, tá bom? Temos essas outras estruturas aqui, ó, formato de um feijão, que são as mitocôndrias. Temos ainda os retículos endoplasmáticos, certo? Retículo endoplasmático, tá bom? Temos ainda o retículo endoplasmático não granuloso, nós temos o liso, né, e temos o não granuloso. Temos ainda o vacúolo digestivo, o centro celular, o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, e nós temos aqui, envolvendo todas as organelas, essas estruturas chamadas de organelas, né,
envolvendo todas as organelas, envolvendo a célula, nós temos a membrana plasmática, tá bom? A membrana plasmática, ela é, na verdade, quem faz o controle de quem entra e quem sai da célula. Ninguém entra e ninguém sai da célula sem a autorização da membrana plasmática, certo? É como se ela fosse o quê? Um vigia. Ela fica ali vigiando quem entra e quem sai e também ela permite a entrada e a saída, ou seja, a troca de substâncias, tá bom? Além de também proteger a célula. Nós chamamos de citoplasma toda essa região aqui, ó. Essa região entre a membrana plasmática e o núcleo, nós chamamos de citoplasma, tá bom? O citoplasma ele tem um material gelatinoso, tipo uma gelatina, gosmento, certo? Onde as organelas ficam mergulhadas, beleza? Temos ainda aqui os lisossomos, né, que são outras organelas, beleza? Então vamos falar agora de algumas estruturas, ver a função de algumas dessas estruturas. Primeiro falar do retículo endoplasmático, né? Então o retículo endoplasmático ele pode ser de dois tipos, né? Tem o granuloso e tem o não granuloso, certo? Então vamos ver qual a função deles. Ele serve para quê? Isso é um sistema de transporte de várias substâncias dentro da célula, certo? Então é como se fossem canais, certo? São canais por onde as substâncias são transportadas dentro da célula. Então, o retículo endoplasmático são esses canais, tá bom? Um sistema de tubos, de canais por onde substâncias ficam andando dentro das células. Temos ainda os ribossomos, né, que são essas bolinhas aí, ó, bolinhas vermelhinhas, vocês estão vendo aqui, são os ribossomos, que eles estão grudados aqui, ó, no retículo endoplasmáticos, certo? São pequenos grãos. Qual a função desses pequenos grãos? Eles vão fabricar as proteínas, certo? E vão estar espalhadas por todo o citoplasma, certo? Ou aderidos à membrana do retículo endoplasmático. Então, vocês podem ver aqui, ó, eles estão grudados aqui no retículo endoplasmático, certo? Qual a função dos ribossomos? Produção de proteínas. Qual a função do retículo endoplasmático? Transporte de substâncias. Beleza? Temos ainda o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, certo? Como vocês podem ver aqui a setinha mostrando, ó, o complexo de Golgi, certo? São um conjunto de bolsas, certo? Serve para quê? Armazenar as proteínas, certo? Então, os ribossomos fabricam as proteínas e o complexo golgiense é como se fosse um lugar de armazenar essas proteínas, certo? E essas proteínas vão ser transferidas para fora da célula. Então vocês observam que a célula é como se fosse uma fábrica, como se fosse uma indústria, certo? Elas estão fabricando, né? Estão produzindo certas substâncias, entre elas as proteínas. E essas substâncias vão servir para o nosso organismo, tá bom? O complexo de Golgi faz o quê? Armazena essas proteínas, tá bom? Vamos lá. Temos ainda as mitocôndrias, certo? Mitocôndria que parece um grãozinho de feijão, sabe vocês, né? E tem uma função muito importante, certo? É exatamente qual a grande responsabilidade das mitocôndrias, né? Extrair a energia dos nutrientes. Ela vai extrair os nutrientes, chegam na célula, né? Ela extrai a energia dos nutrientes, utiliza o gás oxigênio que também chegou na célula e a partir dos nutrientes e do gás oxigênio ele produz energia, certo? Vai produzir energia. Então a grande função das mitocôndrias é o quê? Produção de energia, tá certo? Esse processo é chamado de respiração celular aeróbica. Beleza? Então mitocôndrias, qual a sua grande função? Produz energia. A energia que nós temos em nosso corpo é produzida nas células, produzida pelas mitocôndrias. Como é que elas fazem isso? Elas utilizam os nutrientes e o gás oxigênio, certo? A partir dos nutrientes e do oxigênio, produz energia, beleza? Então, vital, muito importante essa organelazinha. Temos ainda os lisossomos, vocês podem ver aí, são esses dois aqui, ó. Qual seria a função dos lisossomos? Né? São pequenos pacotes, certo? De enzimas que atuam na digestão de substâncias obtidas pelas células e organelas. Então, as enzimas, elas fazem o quê? Elas ajudam
a digerir substâncias, certo? Então, é como se ela fizesse um processo de acelerar. Ela facilita, né, a digestão dessas substâncias. Então, a substância ela chega maior, então ela precisa ficar menor. Quem é que faz isso? As enzimas, certo? Que estão lá nos lisossomos. São pacotes de enzimas, tá bom? Beleza? Muito bom. Então falamos já das organelas, né? Existem várias organelas com diferentes funções. Vamos falar agora de uma estrutura fundamental, importantíssima para a célula. É como se fosse o cérebro da célula, que é o núcleo. Bom, então tá aí o núcleo. Qual é a grande função do núcleo, né? É o centro de controle da célula. É lá no núcleo que está todo o controle, é quem comanda tudo, certo? E lá existem quem os cromossomos. E esses cromossomos contêm os genes. Ao longo do nosso ano letivo, vamos falar muito sobre isso, certo? Sobre cromossomos e sobre genes. Quando a gente começar a falar de Quando a gente começar a falar da questão de reprodução, eu vou falar muito sobre cromossomos e sobre genes. Mas já adianto para vocês que são nos cromossomos, certo? Que lá nos cromossomos que existe o ácido desoxirribonucleico, que é o famoso DNA, certo? E os genes carregam nossos caracteres hereditários. A cor dos olhos, a cor da pele, tudo isso estão lá nos genes. Tá bom? Muito bom. O núcleo tem também o nucleolo, né? Dentro do núcleo, certo? E qual seria a grande função desse nucleolo, né? Ele vai armazenar o material químico que vai formar os ribossomos, certo? A gente falou anteriormente dos ribossomos, não foi? Então, esse material está lá no nucleolo. Beleza? Então, gente, todos nós já fomos uma única célula, né? Nós surgimos, os seres vivos, eles surgiram a partir de uma única célula. Quem foi essa célula? Né? A célula ovo ou zigoto. É a primeira célula a se formar após a união do espermatozoide com o óvulo, né? Essa união recebe o nome de fecundação. Então, olha só, antes de nós sermos formados, né? O que aconteceu? O nosso pai e a nossa mãe, eles deram uma contribuição. Cada um deu uma célulazinha, né? O pai deu o espermatozoide e a mãe deu o óvulo. Essas duas células se uniram, né? Houve a fusão, e dessa fusão, dessa união, a gente chama isso de fecundação, surgiu uma célula que é a célula ovo. Olha só que coisa interessante. Temos aqui o espermatozoide, o óvulo, eles se uniram, formou a célula ovo ou zigoto. Tá aqui, né? Uma foto mais real, né? Aqui está o óvulo, aqui está o espermatozoide. O espermatozoide está entrando dentro do óvulo, fecundando, tá certo? Isso aqui é uma imagem de um microscópio eletrônico, isso é uma imagem real, né? Beleza? Então, o que acontece, gente? Após sua formação, a célula ovo passa por vários processos de divisão até formar todas as células do nosso corpo e originar um indivíduo, certo? Então, vários processos acontecem. Aqui, ó, nós temos espermatozoides indo ao encontro do óvulo, né? Isso é chamado de fecundação. Aí essa célula fecundada, a célula ovo, ela vai se dividir. Depois ela se divide várias vezes, certo? Ela tem vários processos de divisão. E aí até formar o embrião. E esse embrião, ele vai se dividindo também, as células vão se dividindo, vão se agrupando, as células semelhantes vão se agrupando, formando os tecidos, formando os órgãos, formando os sistemas e formando o indivíduo. Tá bom, gente? Então, foi rápido, mas isso aí não é novidade para vocês, já estudaram isso em algum momento da vida de vocês, tá bom? E isso é base para que a gente possa prosseguir com o nosso conteúdo. Então, vocês vão ter uma atividade que será um formulário, né? Todos vocês já sabem como fazer um formulário, né? Os que foram meus alunos, né? Os que não foram, que estão chegando agora. Para fazer o formulário, você vai responder no próprio celular ou no computador, certo? Algumas questões de marcar, você marca, apenas uma alternativa. As que precisarem escrever, você vai escrever pouquinho, escreve no celular mesmo ou no computador. E depois clique em enviar, vai chegar aqui para mim. Não precisa tirar print, não precisa mandar foto, não precisa fazer no caderno, tá bom? Beleza, gente? Qualquer dúvida, pergunta, estamos juntos. Também teremos a aula online, tá bom? Beleza? Valeu!